Levítico capítulo 15. E Yahvé falou a Moisés e a Arão e disse: Falai aos israelitas e direis: quando um homem tem um fluxo que sai do seu corpo, tal fluxo é impuro. Enquanto tiver o fluxo, a sua impureza consistirá no seguinte: quer a sua carne deixe sair o fluxo, quer o retenha, ele é impuro. Todo leito em que tal homem se deitar ficará impuro, e todo móvel onde se assentar ficará impuro. Aquele que tocar o seu leito deverá lavar as próprias vestes, banhar-se em água, e ficará impuro até a tarde. Aquele que se assentar em um móvel onde tal homem se assentou deverá lavar as suas vestes, banhar-se em água, e ficará impuro até a tarde. E quem tocar o corpo deste homem deverá lavar suas vestes, banhar-se em água, e ficará impuro até a tarde. E se este homem cuspir sobre uma pessoa pura, esta deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impura até a tarde. Toda cela sobre a qual viajar este homem ficará impura. E todos aqueles que tocarem em um objeto qualquer que tenha estado debaixo dele ficarão impuros até a tarde. Aquele que transportar tal objeto deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Todos aqueles que forem tocados por este homem, sem que ele tenha lavado as mãos, deverão lavar suas vestes, banhar-se em água, e ficarão impuros até a tarde. O vaso de argila, tocado por este homem, será quebrado, e todo utensílio de madeira deverá ser lavado. Quando o homem estiver são, contará 7 dias para a sua purificação. Deverá lavar suas vestes, banhar o corpo em água corrente, e então ficará puro. No 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá diante de Yahvé à entrada da tenda da reunião, e os entregará ao sacerdote. Com um deles fará um sacrifício pelo pecado, e com o outro um holocausto. Assim, o sacerdote fará sobre ele, diante de Yahvé, o rito de expiação do seu fluxo. Quando um homem tiver emissão seminal, deverá banhar em água todo o corpo, e ficará impuro até a tarde. Toda veste e todo couro atingido pela emissão seminal deverão ser lavados em água, e ficarão impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver coabitado com um homem, deverão ambos lavar-se com água, e ficarão impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue, e que seja fluxo de sangue do seu corpo, permanecerá durante 7 dias na impureza das suas regras. Quem a tocar ficará impuro até a tarde. Toda cama sobre a qual se deitar com seu fluxo ficará impura. Todo móvel sobre o qual se assentar ficará impuro. Todo aquele que tocar o leito dela deverá lavar suas vestes, banhar-se em água, e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que tocar um móvel, qualquer que seja, onde ela se tiver assentado, deverá lavar suas vestes, banhar-se em água, e ficará impuro até a tarde. Se algum objeto se encontrar sobre o leito ou sobre o móvel no qual ela está assentada, aquele que o tocar ficará impuro até a tarde. Se um homem coabitar com ela, a impureza das suas regras o atingirá. Ficará impuro durante 7 dias. Todo leito sobre o qual ele se deitar ficará impuro. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue de diversos dias, fora do tempo das suas regras, ou se as suas regras se prolongarem, estará durante toda a duração do fluxo no mesmo estado de impureza em que esteve durante o tempo das suas regras. Assim será para todo o leito sobre o qual ela se deitar, durante todo o tempo de seu fluxo, como o foi para o leito em que se deitou quando das suas regras. Todo móvel sobre o qual se assentar ficará impuro, como quando das suas regras. Quem os tocar ficará impuro. Deverá lavar suas vestes, banhar-se em água, e ficará impuro até a tarde. Quando estiver curada do seu fluxo, contará 7 dias, e então estará pura. No 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote, à entrada da tenda da reunião. O sacerdote oferecerá um deles em sacrifício pelo pecado, e o outro como holocausto. Assim fará o sacerdote sobre ela, diante de Yahvé, o rito de expiação do seu fluxo, que a tornou impura. Advertireis os israelitas a respeito de suas impurezas, para que não morram por causa delas, contaminando a minha habitação que se encontra no meio deles. Essa é a lei a respeito do homem que tem um fluxo, daquele que se torna impuro devido à emissão seminal,
da mulher ou da impureza das suas regras, a respeito do homem ou da mulher que tem um fluxo, e a respeito do homem que coabita com a mulher impura. Bem, a gente vai aqui para outro lado, então, do Levítico, né? A gente terminou a sessão que fala sobre a lepra. Eu confesso que quando eu vi que o título do capítulo aqui, na Bíblia, né, tava impurezas sexuais, eu achei que esse é um tema bem mais controverso, mas ficará para episódios posteriores. E bem, vamos lá então. A primeira coisa aqui é algo que já venho falando sobre a questão da lepra e outras coisas que vieram antes no Levítico, que é o aspecto biológico de saúde pública que tem em todas as questões do Levítico. Assim, a noção de saúde religiosa e saúde física estão muito interligados aqui. Então, assim, é algo que ao longo do tempo, com o avanço da teologia e da medicina, foi se dissociando cada vez mais. E que ainda não, o método científico que se usa na medicina definitivamente não é o método que se usa no estudo da teologia. Então, mas não nessa época. Aqui a gente ainda tinha as duas coisas como muito relacionadas. A gente falar de purificação religiosa, a gente estava falando de purificação física também. As coisas estavam muito relacionadas. E então, a primeira coisa que a gente escreve aqui é um homem com fluxo seminal. Fluxo uretral. Que hoje uma das principais causas é a gonorreia, uma doença sexualmente transmissível. E então, assim, mais uma vez, uma doença aqui sendo manifestada como uma impureza aqui, né? Assim como a gente tinha com a lepra. Então, você vê que tem toda uma preocupação sobre contaminar isso para outras pessoas, porque tem uma preocupação com a própria segurança. Mas não só isso. Afinal, no final fala que a própria emissão seminal do homem já é algo que o deixa impuro. Isso tem a ver com uma coisa que eu falei, acho que foi no capítulo 12? Não, no capítulo 11, 12. Mas que é a questão que pro hebreu, qualquer perda de líquido, assim, qualquer fluxo que sai do corpo é uma perda de virilidade, é uma perda de vida mesmo. Então a pessoa não estava mais apta para o ato religioso pleno porque ela estava incompleta. Então a pessoa não tinha mais a sua completude, assim, por causa dessa perda. Por isso também que o fluxo da mulher. E aí a curiosidade que fica aqui então é que a noção de que a mulher que tem alteração do fluxo, então, né, que ela fica com vários dias com fluxo de sangue ou que está irregular de alguma forma, que isso é uma preocupação. E assim, tem mulheres que têm um fluxo irregular sem ter uma causa específica, mas sim, em muitas mulheres, o fato dela ter um ciclo irregular, uma perda de sangue muito grande, é uma preocupação que pode significar um transtorno também. Então é algo que faz sentido também em todo esse contexto. Mas curioso que você vê que não tem essa distinção. Aí se coloca no mesmo grau de impureza aquilo que é uma doença, como no caso aqui do fluxo uretral, ou aquilo que é fisiológico, que seria a menstruação e o fluxo seminal. Então, assim, bem curioso isso, né? Você vê que, assim, não necessariamente o impuro fala só sobre o pecado, porque qualquer fluxo seminal aqui, os hebreus sabiam muito bem que é parte da reprodução, o fluxo seminal, mas mesmo assim fica aqui como algo que deixa o homem impuro. Ai, bem... sim, eu não posso deixar de falar, né, a questão da mulher que Jesus cura, que o grande ponto dela, lá na frente, é que ela tinha um fluxo muito grande, ela ficava muito tempo menstruada, e por isso ela ficava sempre impura. Então, por ela ficar um período muito grande de tempo sangrando, ela nunca podia tocar outra pessoa, porque qualquer pessoa que ela tocasse se tornaria impura. Mas ela vai lá, e tendo fé em Jesus, que Jesus vai ser capaz de curar ela, toca nas vestes de Jesus. Ela não quer tocar em Jesus diretamente, porque vê nisso, pelo menos se tocar só as vestes, vai ser menos danoso a ele. E aí, quando ela toca em Jesus, tem uma comoção assim na hora, né? Que, nossa, ela é impura e tocou o mestre. E Jesus, olha, sua fé curou você. Então, assim, Jesus é tão puro que não. Essa regra aqui não vale pra ele. Tudo que aquela mulher tocar seria impuro, exceto Jesus. Que Jesus é tão puro, purifica tudo com seu sangue, que, ao contrário, o impuro que toca Jesus se torna puro. Jesus é o trunfo, sacou? Da pureza, sacou? A regra geral aqui no Antigo Testamento é tudo que é impuro. Se tocar algo puro, aquela coisa pura se impurifica. Exceto para Jesus. Por isso que é tão louco a nova aliança. Porque a gente vai para o contrário. Em vez da gente estar com essa preocupação de medo das coisas se tornarem impuras, a gente vai em busca daquilo que é impuro para purificar ele. Isso é muito massa. Isso é muito legal. E bem, como é que a gente tem isso no nosso dia a dia? Confissão e comunhão. Confissão e comunhão. É o meme do Papa Ricardo, né? Conversar e comungar, conversar e comungar, conversar e comungar. Porque é assim que a gente se purifica, tendo contato com Jesus nos dias de hoje.
A gente não pode ser aquela mulher que vê Jesus encarnado na nossa frente e toca nas vestes dele, mas a gente tem Jesus ali, perfeitamente presente no pão eucarístico e presente na figura do Padre, perdoando os nossos pecados na confissão. Isso é algo que a gente tem que valorizar muito, porque a gente é impuro. E a gente precisa ser purificado o tempo todo pelo sangue de Jesus, pelo seu sacrifício e pela sua presença nos sacramentos. Inclusive, nota de rodapé aqui do vídeo, eu fiz uma série de sacramentos uns 2, 3 anos atrás, sei lá, e eu fiz, tipo assim, de 4 do 7 e nunca terminei. Vou terminar? Não sei, mas fica aí o asterisco. Por hoje é isso.